Concedido porque muita gente conseguiu. É possível ver que o homem estava no meio de outros torcedores. Sim, hoje eu estou na minha cozinha, mas eu não vou cozinhar. Claro que eu também gosto de cozinhar, mas hoje eu vou apresentar para vocês um rádio diferente. Na verdade, é uma caixinha Bluetooth com rádio FM. Ou seria rádio FM em uma caixinha Bluetooth? Eu não sei, talvez por marketing ou por usabilidade tem se usado muito essa expressão de caixa Bluetooth e algumas caixas Bluetooth com rádio FM. Me diga, depois de assistir o unboxing, o que você acha que é este rádio? Ele tem um painel solar também. Será que ele é um rádio de emergência? E ele tem as funções, uma excelente qualidade de som e as funções de uma caixa Bluetooth, porque ele também é bem largo e ele tem uma qualidade, um som mais grave bem interessante. Então agora, para não perder muito tempo, vamos direto ao unboxing e descobrir que tipo de rádio é esse ou que tipo de caixinha Bluetooth nós temos aqui. E chegou a hora de desembalar mais um rádio. Hoje eu trago a marca Razer, modelo R49 BTS. Então, mas isso aqui às vezes pode parecer bem estranho, alguns rádios que são lançados no mercado chinês. Algumas pessoas diriam que isso aqui é uma caixinha Bluetooth com rádio FM. E às vezes até parece mesmo que seria exatamente essa a definição. Porém, ele também tem um painel solar, mas eu não consigo colocar esse rádio numa categoria de rádio de emergência. E agora vocês, quando eu desembalar, vocês vão ver por que eu não acredito que esse rádio possa ser enquadrado nessa questão. Bom, vocês podem ver que a caixa chegou totalmente detonada, amassada, coisas desses nossos correios nacional e internacional. Mas pelo menos, aparentemente, está tudo ok aqui. É um rádio que tem FM, cartão TF, também tem entrada para pendrive, que é uma função interessante. Muitas pessoas buscam um rádio com cartão TF. Nós temos uma bateria recarregável, Bluetooth e o painel solar. Primeira coisa, aqui já temos um manual. Esse é um rádio bem simples. Ele tem aqui inglês, alemão, italiano, mais algumas línguas aqui, francês e espanhol. E aqui mostra praticamente as funções do rádio, funções básicas do rádio para a operação dele. É um rádio bem simples mesmo, para uso diário. Para quem quer um rádio mais com funções multimídia, onde você pode colocar um pendrive, um cartão TF para ouvir música. Cabinho para carregamento e aqui o rádio. É um rádio bem largo, né? Aparentemente tem um alto-falante com um ímã bem grande também. Na parte superior nós temos aqui o USB, entrada TF e entrada para carregamento. E o LED, que informa quando está carregando. Aqui está aceso, provavelmente por causa do painel solar. Deixa eu tapar esse painel solar aqui, vamos ver se ele vai apagar. Ó. Na hora, apagou. Então não tem como dizer que isso aqui é um rádio de emergência. Ele não tem manivela, ele não tem função SOS, não tem lanterna. É um rádio com um painel solar e também com função multimídia na parte superior aqui para carregar pendrive, etc. Deste lado nós temos o volume e o botão de liga-desliga que fica no mesmo local. Atrás do painel aqui não tem muita coisa.
É um adesivo que nós temos aqui colado na parte de trás. O nome do fabricante. O plástico, a gente pode ver que ele não tem imperfeições. Embora seja um plástico relativamente mais robusto, não parece ser assim de primeira linha. Na parte superior aqui nós temos frontal o alto-falante, o visor, um botão de funções, botão scan aqui para fazer a busca de emissoras, play, pause, para frente, anterior aqui na questão da multimídia de ouvir as músicas. E acabou. É esse o rádio. Vamos ver aqui a antena. Vamos baixar aqui o painel solar. É uma antena que não é 360. E é uma antena bem pequena, hein? É uma antena bem pequena. Vocês podem ver aí, ó. Antena de tem poucos estágios. 1, 2, 3, 4, 5. O Ritex, que foi o último rádio que eu testei, ele tem 6 estágios. Vamos ligar então e testar o aparelho. Ligou na função Bluetooth. Vamos trocar aqui. O volume é bem alto, mas bem alto mesmo. Vamos fazer então um scan. Estão vendo que eu estou fazendo o scan com a antena baixa, né? Eu estou pedindo demais. E a rádio local aqui não é parâmetro para qualidade de som. Ó. Oi, eu desliguei o rádio, ele voltou novamente na função Bluetooth. Deixa eu fazer um teste aqui. Olha, desliguei o rádio, liguei. Função Bluetooth. Vou botar no FM de novo. Desliguei. Liguei, ó, entrou na função Bluetooth. Ele não memoriza o FM. Parece que quando ele liga sempre nessa função aqui. Depois vamos fazer outros testes para ter certeza de que é realmente isso. Então vou esticar a antena aqui. Eu sempre gosto de fazer o teste aqui, mesmo sabendo que a chance de pegar algum sinal é pequena, porque aqui eu tenho muitos LEDs e também serve como parâmetro. Essa iluminação toda que eu tenho aqui, tem uma iluminação em cima, outra jogando daqui e uma atrás de mim. Então toda essa iluminação aqui, ela ajuda para criar um campo de interferência, e se ele consegue receber algum sinal com toda essa interferência aqui, é sinal que tem uma boa sensibilidade. Vamos lá. Vamos fazer o scan novamente. Passar para FM e fazer o scan. Opa! Recebi um sinal até bem, hein? Olha aí, 2 emissoras, hein? A local, que não conta, e a Rádio Itapema de Florianópolis. Olha só que legal. Aí, tá pegando bem. Eu acho que não teve nenhum rádio que eu testei aqui. Quem acompanha o canal vai perceber que acho que não teve nenhum rádio portátil que eu testei aqui que conseguiu receber sinal com essa qualidade aqui. Bom, pelo menos uma emissora aqui de Florianópolis recebeu muito bem. É um sinal muito bom. Parece que tem sensibilidade. Depois eu vou testar lá fora. Mas antes de fazer o teste, nós vamos desligá-lo e vamos colocar um pendrive. Ponto importante já que eu percebi deste rádio é que ele tem uma boa qualidade de som. O grave realmente tem um grave pesado. Ele se assemelha ao Ritex V115 em questão de qualidade de som, mas esse aqui é mais pesado, tem mais grave. Já deixei algumas músicas aqui sem direitos autorais, né, para a gente não ter problema. Vamos ver se ele vai entrar no Bluetooth. Opa, ele entrou direto no USB do pendrive. Vamos escutar a qualidade de som agora do rádio, sem problemas de direitos autorais. É um som claro, tem um grave agradável.
Bom, podemos dizer aqui que um dos pontos negativos dele é que ele não mostra o nome da música aqui no visor. Poderia colocar o nome da MP3. E também esqueci de falar aqui, ó, que ele não tem acesso à bateria. Eu não sei porque insistem em fazer rádios sem acesso à bateria. Isso é muito ruim. Deixa eu aproximar o rádio aqui do meu microfone de lapela. Aí eu coloquei todo o volume, ó. Com todo o volume tem uma distorção no som, mas se tirar um pouquinho já perde essa distorção. Aí. O volume dele é bem alto, a qualidade de som é boa, tem grave. E pelo que parece, o que aparenta aqui, que realmente ele foi feito para ouvir música. É a função dele aqui, é ouvir música ou no pendrive ou no cartão TF. Eu vou desligar o rádio e vou colocar, acho que eu não consigo colocar o cartão TF com o pendrive aqui, mas vou colocar o cartão TF. E a gente vai fazer o teste. Acho que é o contrário aqui. Isso aí. E a gente vai fazer o teste com os dois para ver como ele vai ligar. Entrou no pendrive. Vamos ver agora aqui nas funções. Agora vamos fazer o teste no cartão SD. SD, vou desligar. Vamos ver se ele vai ligar no SD agora. Não. Ele vai ligar sempre no pendrive. Olha que a gente já está encontrando aqui alguns probleminhas no aparelho. Ele deveria memorizar a última fonte de áudio que ele sintonizou. Vou tirar o pendrive. Aí ele entra no cartão SD. Qualidade de som, tranquilo, é um ponto forte do aparelho. Perfeito, qualidade de som aqui, não tenho o que falar da qualidade de som do aparelho, é muito boa, mas deu para ver que ele tem alguns probleminhas, né? Ele não tem uma sintonia manual, ou a gente sintoniza no scan e aí ele vai parar nas emissoras para você depois sintonizar essas emissoras. Ele não para no FM, quando liga ele vai sempre entrar no Bluetooth, se tiver sem o cartão SD ou pendrive. Se tiver um dos dois ele vai ligar no que estiver conectado. Se tiver os dois, ele vai ligar sempre no pendrive primeiro. Então aí algumas limitações do aparelho. Ponto forte então o som. E vamos testar o Bluetooth, né? Que não foi feito teste ainda. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um telefone. Dá para falar mal também do Bluetooth, funcionando tudo direitinho. Então, agora falta só um teste, né? O teste de sintonia dele lá fora, para ver se o FM vai ter uma boa sensibilidade. Pelo que eu vi aqui, pelo que deu para testar aqui dentro, nesse meio dessas interferências todas, ele recebeu o sinal da Rádio Itapema muito bem. E para uma antena tão pequena como a dele, mostra que ele tem sensibilidade. Agora, lá fora, vamos escutar as emissoras de FM que ele vai conseguir escanear aqui. Imunizações do Ministério da...
Vamos ver quantas emissoras ele Exatamente, vai receber. até por aparecer atrás. Qual é sua cor? Mais prevalentes. Com provas marcadas. Boa, viva a magia. Membro Exame Nacional do Ensino. Tá conseguindo várias emissoras aqui. Quero mais viver pra mim. Sistema Único de Saúde. Mais se dê, mais se dou. 4.320.000. Angélico, em São Paulo. Já tentei de tudo, mas não. Quando a gente fala Olha aí, em vírus, vamos ver eles agora têm as uma emissoras? capacidade. Consolidar ali o Uma, interesse. A bateria. duas, três, quatro, Dados estão cinco, concluídos. 4 foram quase. sete. Nunca Line, conecta você. Os melhores planos estão aqui. Participação. Alto Posto Avis, Avenida Governador Celso Ramos, Centro e Rua Valdemar Francisco, no bairro Santos Pavão. Interessante que ele também consegue. Deixa eu baixar aqui. Baixar aqui que tá muito alto para poder falar. É interessante que ele consegue receber sinais fracos também, né? Na busca automática. Sinal de 94.5. É a Rádio Mar Azul. Eu não recordo aqui o nome da cidade, mas é uma rádio que geralmente ela não chega tão forte assim por aqui, com antena telescópica e nesses rádios aqui mais simples, e está conseguindo sintonizar, está confirmando que eu falei que ele tem boa sintonia. Agora, continuar aqui para ver qual é a próxima emissora. Esse programa tem como objetivo tornar E misturado. A palavra. Quando se aperta aqui, ó, em pausa, ele tira o som da emissora. Para o Enem 2000. Quase 60. Bom, ele pegou alguns sinais espúrios da rádio local. Geralmente um rádio DSP bom dificilmente vai receber sinais espúrios. Então, temos aqui uma sensibilidade boa, mas também não tem um sistema DSP assim muito avançado. Esses sinais aí não deveriam acontecer. Eu vou listar pelo menos 5 pontos fracos deste aparelho. Começando pela parte da bateria. Não temos acesso à bateria. É a mesma coisa, viciou a bateria, vai ter que abrir para ver qual é o tipo de bateria que tem dentro, porque também não informa, e fazer a compra. Se for uma BLC, eu acredito que dá para fazer uma adaptação para uma 18650, que é bem melhor, porque ele tem espaço aqui, ó. Acredito que dá facilmente para adaptar uma bateria melhor se for uma BLC. Então, não tem acesso à bateria, problema grave. Espúrios no FM, várias frequências pararam em pontos onde tinha espúrios da FM local. Geralmente, bons rádios DSP, eles não têm esse problema com espúrios. Então, é um ponto também que eu achei negativo aqui no rádio. Depois, nós temos a falta de sintonia manual. Tem que primeiro escanear para depois, aqui nos canais, ir para frente ou para trás e sintonizar as emissoras que foram escaneadas e ficaram na memória. Não liga diretamente aonde você deixou, a não ser que você coloque o pendrive aqui, que acho que é a única fonte que ele liga primeiro, se ele estiver conectado. Bom, outro ponto negativo, não temos uma entradinha aqui ou uma saída para fones de ouvido. Eu não entendo por que fazem rádios sem fones, porque o fone é essencial, ele é quase que uma necessidade, um acessório. Se você quiser escutar um rádio, não quiser perturbar quem está na volta, você está caminhando na rua. Esse aqui já não é um rádio assim, não é fino, não é um rádio assim muito leve para carregar, mas é um rádio portátil que dá para andar perfeitamente aí escutando, e se quiser colocar os fones para ficar com áudio melhor, não ter que estar botando o volume alto por causa de excesso de ruído na rua, seria uma necessidade muito grande. Mas esse rádio aqui não propõe pra gente essa possibilidade de ter os fones.
Você pode comprar o Ryzen modelo R49BTS na Temu. Não encontrei esse rádio no site do AliExpress. Parece que tem alguns modelos de rádio só que se encontra em outras plataformas. Aqui no caso, a cor preta que eu acabei comprando, o preto já está esgotado, o dourado já está esgotado. Sobrou apenas o marrom. Vamos adicionar o carrinho. Aqui sem impostos está R$ 113. E vamos finalizar para ver quanto vai dar esse rádio aqui, ó. Se gastar mais R$ 78,54, você tem o ICMS por conta deles. Tem uma promoção aí que eles estão realmente pagando o ICMS até um determinado valor. Não sei por quanto tempo isso vai continuar, mas eu creio que seja por pouco tempo. Vamos finalizar aqui, vamos ver o valor total. Bom, aqui está o valor total, ó, R$ 22,69 de imposto de importação e mais R$ 27,89 de ICMS. O valor total do rádio vai sair por R$ 164,04. Rádio ou caixinha Bluetooth com rádio, como queiram. Bom, confesso que eu ainda estou em dúvidas, então vou pedir a ajuda de vocês aqui embaixo nos comentários para me dizer que tipo de rádio ou de caixa de som Bluetooth nós temos aqui, até para quem quiser comprar também ter uma ideia de produto a seguir, porque isso aqui já é mais um perfil um pouquinho diferente. Eu estou com a tendência de levar em conta que ele é um rádio, porque se eu fosse comprar uma caixa de som para ouvir música com qualidade, eu compraria uma caixinha de som Bluetooth estéreo. Aqui nós temos uma caixa de som mono ou um rádio mono. Coloque embaixo nos comentários e me ajude, porque as dúvidas são grandes. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação. E aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Por apenas R$ 4,00 por mês, vocês me ajudam a comprar estas misteriosas caixas de som Bluetooth, esses rádios FM, não sei. Gostou do vídeo? Compartilhe, curta, se inscreva no canal para não perder nenhuma informação e ative as notificações, é claro. Eu volto em breve com mais informações sobre rádio, sobre tecnologia, sobre o mundo do rádio.